Pessoal, vou estar comentando com vocês aqui as questões de dilatação térmica. Então, olha só, número 1 fala o seguinte: quando o material aumenta de temperatura, aí das alternativas aqui, essa aqui era bem tranquila, né? Quando ele aumenta de temperatura, ele sofre a dilatação térmica. Então, número 2, a dilatação ocorre por conta. Isso aqui também era bem tranquilo, você que assistiu o vídeo lá. Lá eu explico que quando você tem um aumento de temperatura em um material, as moléculas ficam mais agitadas. Como elas se agitam mais, elas tendem a ficar um pouco mais afastadas uma das outras. E isso provoca o aumento, né, das dimensões do material. Então, a alternativa correta é a primeira aqui, ó. O aumento da agitação das moléculas faz que elas se afastem. Número 3. Os trilhos de trem precisam de uma folga de dilatação para não entortarem quando sofrem um aumento de temperatura. O tipo de dilatação predominante em um trilho de trem é a... Bom, o trilho de trem tem como sua dimensão principal o comprimento, ou seja, ele é um objeto predominantemente linear. Então, a dilatação que ocorre nele é uma dilatação linear. Número 4. O material possui um comprimento de 4 metros. Considerando que ele sofreu uma variação de temperatura de 30 graus Celsius e que o seu coeficiente de dilatação linear é de 0,00005, qual é o valor da dilatação linear do material? Acompanhe comigo aqui a resolução. Então, na questão 4, ele dá a seguinte informação. Ele fala que o Li vale 4 metros, né, que é o comprimento inicial. A variação de temperatura, que é o ΔT, vale 30 graus Celsius. E o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, vale 0,00005 dividido por graus Celsius, né? Ou graus Celsius a menos 1 em algumas nomenclaturas. E ele quer saber a dilatação linear, que é o ΔL. Então, essas informações aqui que ele deu. Como ele quer saber dilatação linear, a gente vai utilizar a equação para o cálculo da dilatação linear, que é o Li vezes alfa vezes ΔT. Então, é só multiplicar todos. Então, colocando aí na equação, 4 vezes 0,00005 vezes 30. Se você multiplicar tudo isso, você vai encontrar então um valor aí de 0,006 metros. Portanto, aí a nossa resposta, 0,006 metros. Número 5. Uma barra de cobre de 5 metros sofreu uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Considerando que o coeficiente de dilatação linear do cobre é de 1,7 vezes 10 a menos 5, determine a dilatação linear da barra de cobre. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui. Então na questão número 5, ele dá o comprimento inicial da barra de cobre, que é de 5 metros. E ele dá o valor da variação de temperatura, que é de 20 graus Celsius, que é o ΔT. E o valor do alfa, que é o coeficiente de dilatação linear do cobre, que é 1,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E ele quer saber novamente qual que foi a dilatação linear da barra de cobre. Então essas são as informações que ele deu. E a gente vai fazer semelhante ao número 4. É o ΔL, então vai ser igual ao Li vezes alfa vezes o ΔT. Então, colocando todos aí na equação, a gente vai só fazer a multiplicação deles. Nesse caso, como tem a potência de 10, a gente vai deixá-la por último para a gente mexer, então vai multiplicar só os números que estão em torno dela. Então, vamos começar aqui, ó, 5 vezes 1,7, que dá 8,5. O restante é só repetir. Agora, vamos multiplicar 8,5 com 20. Então, multiplicando esses dois, a gente vai ter aí 170 vezes 10 a menos 5. Agora, eu vou utilizar a potência de 10 apenas para fazer o ajuste da vírgula, usando essa ideia de notação científica. Então, lembra como é que faz? Se você tem menos 5 aqui, para tirar essa potência de 10, você tem que deslocar a vírgula 5 casas para a esquerda, ali no 170. Então, vai ficar 0,0017. Então, essa é a resposta em metros. Mas lá ele dá as alternativas em milímetros. Aí, para transformar em milímetros, basta a gente multiplicar por 1000. Então, isso aqui vai dar 1,7 milímetros. Então, como a gente viu ali, dá 1,7 milímetros. A última alternativa aqui da número 5.